O Brasil é um dos países do mundo onde as pessoas mais se automedicam, um dado bastante preocupante. Veja na matéria de Germali Souza os principais riscos à saúde causados por esse hábito. Quando você sente alguma dor, algum desconforto, você costuma se automedicar? Tomar medicamentos que não foram receitados pelo médico? A automedicação, muitas vezes, é usada para o alívio imediato de sintomas, mas o uso desses medicamentos pode trazer consequências mais graves do que se imagina. É sempre importante lembrar para o paciente que a gente não deve fazer uso de uma medicação, de uma pomada, de qualquer substância sem orientação médica. Por quê? Por causa dos efeitos colaterais que a medicação pode ter em virtude do paciente não saber o que tem, né, e estar usando uma medicação inapropriada ou até mesmo a forma de uso inadequada. Então, é bem comum a gente, às vezes, atender pacientes que vêm utilizando alguma medicação por conta própria, porque foi na farmácia e comprou alguma coisa que o amigo indicou, que o vizinho indicou, e que não é indicado para aquele caso do paciente. Muitos fatores levam pessoas a se automedicar. Um deles é a falta de informação e, às vezes, a dificuldade em conseguir consultas médicas. Eu costumo usar, assim, quando estou doente, para aliviar mais a dor, né? Onde a gente mora é mais ruim o local de hospital, de farmácia, esses negócios assim, de médico. Aí a gente toma alguns medicamentos que a gente pode comprar sem receita na farmácia. Se o paciente, às vezes, por alguma dificuldade financeira, não consegue procurar imediatamente o médico ou teve alguma dificuldade de acesso ao sistema de saúde público, às vezes ele vai se automedicar para tentar resolver a situação, né? Vai na farmácia, pede uma sugestão a alguém e vai se automedica. Então, acredito que por dificuldades realmente de acesso à saúde de uma forma mais rápida. O uso de analgésicos é o mais comum e não é um problema quando são tomados de maneira pontual. O problema é quando há persistência nas dores. Geralmente o paciente pode utilizar um analgésico em casa, que ele já tem hábito de utilizar, então tem uma dor de cabeça, eu costumo utilizar a medicação X para aquela situação, ele pode tomar uma medicação. Agora, se ele tem persistência do sintoma, por exemplo, essa dor de cabeça não cedeu, está mais intensa, pode ser que tenha alguma coisa errada ali, alguma coisa a mais do que ele poderia pensar. Então, nesse caso, é preciso procurar uma urgência, um serviço de atendimento rápido ou procurar um atendimento médico em consulta para avaliar se tem alguma outra coisa ali de errado que precisa de um tratamento mais específico, né? Levantamento do Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico, feito em 2022, revelou que 89% das pessoas se automedicam no Brasil, sendo que 64% fazem uso de analgésicos com frequência, 47% usam antigripais e 35% relaxantes musculares. O brasileiro já tem costume mesmo de tomar, de sentir qualquer dorzinha e nunca procurar um médico. Eu tenho esse costume. Se amanheço com a dor de cabeça, eu vou, tomo um remédio, fico boa, pronto, passou. Pode ser até um problema maior, né? Que eu já tenho 51 anos, mas aí eu tomo um Dorflex e passa. Eu acho que o mal tá aí, né, nas pessoas. E para não sofrer com as consequências e efeitos colaterais causados por esse hábito inadequado, se ligue nessas dicas. Procurar realmente uma avaliação de um profissional especializado para ver se aquela medicação está bem indicada, se o tempo de uso está adequado, né? Porque a gente sabe que tem medicações que vão ter tempo de uso, né? Tem pacientes que viram melhora com a medicação e querem ficar utilizando por um tempo muito mais prolongado do que o que deveria. Então, isso não pode acontecer. Então, realmente, o que a gente orienta é não se automedicar, procurar uma avaliação médica e ter a orientação sobre o uso, sobre o tempo de uso e também sobre os possíveis efeitos colaterais, porque caso o paciente enfrente algum efeito colateral, ele saiba o que fazer e a quem recorrer.